Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, estamos começando o ano de 2026, já estamos aí na metade de janeiro, e eu resolvi fazer um vídeo como todo ano eu faço, com atualizações de como que você pode conseguir sua primeira vaga como desenvolvedor na gringa, tá? Chegando os salários aí, para quem não, todo mundo já sabe que o profissional programador na gringa ganha muito mais dinheiro acima da média. É, além de você ganhar em dólar, você tem uma série de outros benefícios que eu já falei também em outros vídeos, que a gente vai retomar aqui hoje, tá? Bom, galera, para quem não sabe, eu me chamo Gabriel, aí eu tenho quase 10 anos de experiência aí com desenvolvimento, e desses 10 anos de experiência, 4 a 5 são trabalhando para fora do Brasil. E, galera, mesmo eu já falei aqui para vocês, eu acredito, né? Lá em 2020, 2021, eu estava muito insatisfeito, né, com a questão salarial, apesar de ganhar já bem como desenvolvedor, mas eu vi que se eu continuasse do jeito que eu estava, no quesito mais de desenvolvimento mesmo, mais acomodado, digamos assim, eu não ia crescer como desenvolvedor, tá? Então eu resolvi dar um passo a mais, que foi começar a pesquisar de como conseguir vagas na gringa na minha área, que é o CRM Dynamics, tá? E, bom, a primeira coisa que eu me deparei foi, obviamente, com o inglês, né? Então, para a gente conseguir trabalhar na gringa, não mudou de 2024 e 2025, continua a mesma coisa, a gente ainda precisa do inglês para trabalhar na gringa. E só que existe uma série de coisas aí que você pode fazer além do inglês, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender o seu inglês assim para conseguir. Não precisa ser um inglês perfeito, tá, galera? Seja um inglês que você consiga se comunicar com as pessoas de forma a explicar tecnicamente o que você está querendo passar. Esse é o nível de inglês que você precisa ter, tá? As pessoas que elas vão contratar, que vocês, tipo, as pessoas que vão te contratar, as empresas que vão te contratar, elas têm isso em mente quando elas contratam um estrangeiro, que não vai ser uma língua fluente, não vai ser um inglês fluente, totalmente perfeito, que há uma série de coisas que podem dificultar um pouquinho aí o aprendizado, tá? Sem mais delongas, galera, vamos lá. Como que você vai conseguir sua primeira vaga na gringa? Vou botar aqui vaga na gringa, tá, galera, para vocês verem. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer não é nada muito especial. E vai parecer até um pouco simples ou chato o que eu vou falar. Mas faça entrevistas. Faça entrevistas, tá, galera? Faça entrevistas assim, a cada a cada vez que alguém te chamar no teu LinkedIn, aceite entrevista. Não interessa o budget, não interessa detalhes técnicos, não interessa, cara, não interessa nada, desde que você faça entrevistas para a gringa. Por quê? Cara, é o seguinte, quando você tá, botei aqui, faça entrevistas, tá? Como principal. Então, faça entrevistas porque isso vai te dar uma série de coisas, tá? Primeira coisa que você vai conseguir fazendo entrevista, interesse do mercado. Essa é a primeira coisa que você vai entender fazendo entrevista. O que que o mercado está interessado em ter de solução. Por exemplo, você é um desenvolvedor é, Node, digamos, né? Só que tem uma parte lá no Node que você fazendo uma, fazendo duas, fazendo três entrevistas, você vai conseguir notar que aquilo ali é um ponto em comum que cai nas entrevistas. Ou seja, você vai se inteirar do mercado e você vai entendendo cada entrevista uma após a outra o que, que é pedido. Então, dentro do Node é pedido, sei lá, cara,
Conexão, como fazer uma requisição API, digamos. Aí você foi lá, você fez uma entrevista, você viu que pediu. Aí você foi lá, você fez outra entrevista, você viu que pediu. Na terceira, opa, eu acho que eu já vou me preparar para elaborar um pouquinho mais nessa resposta. E aí você vai, ó, check, entendeu? Nessa parte técnica aqui. E assim você vai fazendo, tá? Essa é a primeira parte. Você tem que fazer as entrevistas, o máximo de entrevistas que você puder. Não existe forma melhor do que sentir o mercado do que fazer entrevistas. Isso vai te dar competência de comunicação no longo prazo, vai te dar competência técnica, de saber explicar as coisas em inglês. Mesmo que você não tenha inglês, cara, não interessa. Eu até hoje, eu tenho 3 trabalhos aqui, eu faço entrevistas. Cara, eu nunca vou parar de fazer entrevistas. Inclusive, semana passada eu fiz uma para Tech Lead de C Sharp e eu não passei. A, a vaga pagava US$ 50 a hora, eu não consegui passar. O teste técnico ele não era extremamente difícil, porém eu estava muito cru em C Sharp. Era basicamente você tinha que fazer uma API com o C Sharp, uma Web API, né? E consumir esses dados com Node e React e conectar com o banco, né? Aí, galera, acabou que eu não conseguia conectar com o banco na hora, me embananei ali, deu 1 hora de live coding e o cara, tipo, cara, ó, acabou o tempo aqui e é isso. Vamos para a próxima. Paciência, cara. Como é que eu descobri? Agora, na próxima entrevista de C Sharp, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Visual Studio, eu vou abrir meu banco de dados, eu vou refazer esses steps, vou entender o que precisa ser feito, e aí eu vou para a entrevista de novo. Se cair algum tipo de entrevista desse jeito, eu já sei o que vai cair. Logo, eu tenho uma vantagem perante os outros candidatos. Vocês concordam comigo, sim ou não? É isso que você tem que fazer, cara. Se aprimorar fazendo as entrevistas, tá? Agora, se você está interessado, se você está aqui para conseguir vagas na gringa e está interessado em vagas de Dynamics 365, recomendo, cara, recomendo fortemente você assinar a Dynamics Day by Day. Por quê? Porque lá, cara, eu não só demonstro como que funciona o dia a dia de um desenvolvedor Dynamics, como eu mostro como que funcionam as entrevistas. Eu dou lá, esses dias eu postei uma entrevista inteira ali, como é que eu me comportei dentro de uma entrevista. Pô, mano, tipo, filmei basicamente tudo para mostrar para vocês como é que funciona. Tá lá o vídeo e eu subo todas as entrevistas que eu faço. Agora eu fiz uma entrevista para a Microsoft, passei na prova técnica. Cara, eu vou fazer, tô subindo o vídeo lá agora, entendeu? Então, para você se manterem atualizado com esse tipo de coisa, isso é muito interessante, cara, porque você, com a experiência do outro, no meu caso, como eu tenho muita experiência, principalmente em mercado da gringa, eu sei como é que funciona as dinâmicas, tá? Então eu sei me posicionar em determinados lugares e momentos e situações que talvez você, olhando o meu vídeo, vai saber conseguir tirar algum insight, vai conseguir tirar algum insight daquilo ali e ter um aproveitamento de uma resposta numa reunião, numa entrevista que você acabou olhando o que eu estava fazendo, tá? Então vale muito a pena você assinar o Day by Day, tá? E me acompanhar aqui no YouTube. Inclusive, se você já tá aqui, mano, se inscreve no canal, faz um favor pra mim. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, porque esse conteúdo aqui que eu tô passando pra vocês, cara, você não vai encontrar, tá? Esse conteúdo é exclusivamente para você conseguir vagas na gringa em 2026, tá? Bom, eu já anotei aqui interação de fazer entrevistas o máximo possível. Quanto mais entrevistas você conseguir fazer, mais background você vai ter, mais fluente você vai ser no inglês. Você acha que fazendo um cursinho aqui e ali você vai ser fluente? Não. Não vai conseguir vaga na gringa fazendo cursinho aqui e ali ou selecionando muita vaga. Você tem que fazer volume de entrevistas para acrescentar a sua experiência em entrevistas, tá? O inglês, como eu falei, você tem que ter um inglês que seja explicável, você conseguir se comunicar
ali dentro daquela call, ali, daquela entrevista, e você consiga falar exatamente o que você está pensando, tá? Galera, normalmente as entrevistas elas são divididas em três, tá? Para quem não sabe, três. A um é com o RH para ver o seu perfil, se você é um cara que escuta, se você é um cara que realmente consegue se comunicar de um nível básico em inglês. A segunda, que é a mais difícil, é a técnica. E a terceira parte normalmente é com o gestor. Aqui, se você passou daqui, se você matou aqui, raramente você vai rodar, tá? A parte técnica é a mais difícil porque ela envolve realmente algumas coisas que a gente às vezes não tem controle, como eu falei para vocês ali. Alguma coisa específica que cai, tá? E você não vai saber. Para quem tem interesse em conseguir vagas de Dynamics, recomendo fortemente, de novo, assinar o Day by Day e me acompanhar aqui, porque eu posto todos os dias aí coisas sobre isso e como fazer as coisas da forma certa, tá? Galera, se eu for encerrar o vídeo aqui, vocês vão achar que foi talvez uma perda de tempo, porque o faça as entrevistas, ela é a parte muito mais difícil de você fazer. Ela envolve muitos pontos aí que a gente está falando, mas não é só isso, tá? Eu anotei aqui também mais um ponto que você precisa fazer, que eu recomendo antes de você ir para a gringa, que é uma, cara, assim, ó, que é um, não é ir para a gringa, é uns requisitos que você deveria conseguir atender e que eu vejo com a maioria aí dos desenvolvedores que estão aqui no mercado e muitos alunos meus, qual é o mínimo para você conseguir ir na gringa, conseguir uma vaga na gringa? Quais são os mínimos requisitos, tá? Eu vou falar do cara que conseguiu a vaga na gringa o mais rápido que eu conheço, tá? Ele tinha 2 anos de experiência em Node, React. 2 anos de experiência prática numa empresa. Ele não tinha LinkedIn atualizado, ele foi sondado por uma multinacional, soube se comunicar de uma forma simples na entrevista, travou muito, porém era uma multinacional que estava apta e ciente de que eles queriam formar profissionais. Então, o que eu recomendo é justamente o básico. Se ele conseguiu, com 2 anos de experiência, você também pode conseguir. 2 anos de experiência, Node React ou whatever a linguagem que você tá, né? Mas esse seria o básico para você conseguir aí uma vaga na gringa. Obviamente eu coloquei aqui também na minha cabeça LinkedIn em inglês. LinkedIn precisa estar em inglês, porque existe uma série de coisas que os recrutadores vão buscar. Eles vão ir lá no LinkedIn buscar profissionais. Pense comigo, você é um recrutador e você está buscando desenvolvedor back-end .NET. Como é que você vai fazer lá no LinkedIn? Você vai abrir o LinkedIn, vai entrar na barra de pesquisa, developer.net. Vai sair os perfis lá. O que tiver melhor SEO e estiver mais conectado com as pessoas em comum são os caras que vão ser os primeiros da lista desse recrutador. Então, LinkedIn em inglês, SEO bem trabalhado. Tá? Tem 2 anos de experiência, tem linguagem de programação, tem o LinkedIn em inglês, tem o SEO bem trabalhado. Como eu trabalho o SEO, tem vídeo aqui no canal, tem N outros desenvolvedores que falam muito melhor que eu acho, sobre SEO. E é o seguinte, cara, se você está interessado nisso, tem lá na Quantum Coders, tem uma aula simplesmente para os alunos que fala sobre
SEO do LinkedIn. Como configurar o LinkedIn da forma certa, como configurar o currículo da forma certa. Quanto? R$ 29 por mês você tem acesso a isso. R$ 29 literalmente. Você pode pagar os 29, olhar as aulas, cancelar o plano, devolver o dinheiro, eu não estou nem aí, desde que você aprenda e você consiga alguma coisa, tá? Faça isso aqui, você vai conseguir a sua vaga como programador na gringa em 2026. Se você ainda não está nesses requisitos, trabalhe para consegui-los, né? A gente tem outros vídeos aqui falando sobre isso também, sobre como trabalhar esses requisitos aí. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e tamo junto. Fiquem bem, até a próxima e tchau!